Olá, estamos no 4º dia da Jornada Mundial da Juventude. A programação cultural continua por todo o dia com diversos concertos. Toda a programação que está acontecendo na jornada é aberta a todos que queiram participar, além das catequeses que foram distribuídas por toda a cidade. As catequeses em língua portuguesa estão bastante participativas. Dorani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, realizou sua catequese que foi recebida com muito entusiasmo pelos jovens. A parte da manhã da Jornada Mundial da Juventude foi dedicada às catequeses, por toda a cidade de Madrid em diversas línguas. Uma das 15 catequeses em língua portuguesa foi feita pelo arcebispo do Rio, Dom Orani João Tempesta, com o tema Enraizados na Fé. A vida, o nosso modo de pensar e de ser se transforma cada vez mais. Por isso, também a fé nós vamos encontrá-la vivendo numa comunidade. Uma frase que o Dom Orani falou, que a criatura, quando ela não tem um contato com o Criador, ela se dilui. Porque nós somos criatura vinda de Deus, do coração de Deus. Então, para mim ficou muito forte isso, que não há felicidade sem o sacrifício, né? Não adianta a vida mole, a gente tem que correr atrás. Eu achei mais legal foi ter falado da fé, que hoje a fé está extinta no mundo, né? E eu achei bem interessante ter tocado nesse ponto de fé. E no mundo que os valores da fé, da religião vão sendo questionados, eu suscitei justamente a importância do jovem ser firme na fé e dar testemunho de Jesus Cristo hoje, no meio desse mundo de tantas complicações, de tantos questionamentos. E ao mesmo tempo de entusiasmá-los para que mesmo com as noites escuras da vida e com as crises de cada dia, dessem testemunho de Cristo Jesus. Ao meio-dia, Dom Orani, junto com os presbíteros brasileiros e portugueses, celebrou a missa. No mesmo momento, o bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Antônio Augusto, teve que ir presidir na igreja mais próxima, devido à grande quantidade de peregrinos. De Madrid, Leana Scal. Um jovem ator de 27 anos no papel de João Paulo II, uma religiosa com hábito cinzento que toca guitarra, padres que dançam em canto no palco. 1.500 pessoas aplaudiram na noite de quarta-feira, em Madrid, um musical sobre a vida do Papa que idealizou a Jornada Mundial da Juventude, falecido em 2005. Com o título Não Tenhas Medo, sacerdotes se deixam levar pelo ritmo pop. No total, são 27 atores, 13 dançarinos, um coro de 13 cantores e uma orquestra de 18 músicos, todos de Cuenca, centro da Espanha, que foi a primeira vez que o espetáculo foi apresentado sobre a vida de João Paulo II. Vamos agora acompanhar como foi a chegada do Papa Bento XVI a Madrid, na Espanha. Durante a viagem, Bento XVI conversou com jornalistas sobre a crise econômica na Espanha. O Papa afirmou que as economias devem ser baseadas na ética e no bem de todos. Propôs um sistema centrado nas pessoas e não em mercados. Bento XVI acrescentou que o homem precisa estar no centro da economia, que não deve ser medida pelo aumento indiscriminado do lucro, mas de acordo com o bem de todos, com um senso de responsabilidade para com os outros. Assim ela funcionará melhor. Ao chegar em Madrid, o Santo Padre foi recebido pelo rei da Espanha e demais autoridades no aeroporto internacional de Barajas. Depois da recepção, Bento XVI e o rei Juan Carlos se dirigiram a um palanque onde ouviram os hinos nacionais. O Papa agradeceu a hospitalidade das pessoas que acolheram os jovens e afirmou que foi ao país para confirmar todos na fé. Venho para me encontrar com milhares de jovens de todo o mundo, católicos interessados por Cristo ou que procuram a verdade que dê um sentido genuíno à sua existência, declarou Bento XVI. Evocando o lema desta Jornada Mundial da Juventude, enraizados em Cristo, firmes na fé, o Papa referiu-se àqueles jovens que, de algum modo, já ouviram a Deus e que desejam conhecê-lo melhor e partilhar com os demais o que essa descoberta representa. O bispo de Roma também comentou: há muitos que, por causa de sua fé em Cristo, são vítimas de discriminação que gera o desprezo e a perseguição aberta ou dissimulada, que sofrem em determinadas regiões e países. São molestados para que se afastem de Cristo, são privados dos sinais de sua presença na vida pública, silenciando até mesmo o seu santo nome. Mas eu volto a dizer aos jovens com todas as forças do meu coração, que nada e ninguém vos tire a paz, não vos envergonheis do Senhor. Ele fez questão de fazer-se igual a nós e experimentar as nossas angústias para levá-las a Deus, e assim nos salvou, assegurou o Papa.
Bento XVI concluiu sua fala pedindo aos jovens um testemunho corajoso e cheio de amor, ao mesmo tempo decidido e prudente, sem ocultar a própria identidade cristã, mas, naturalmente, num clima de respeitosa convivência com outras legítimas opções, exigindo ao mesmo tempo o devido respeito pelas próprias. Hoje pela manhã, o Papa se encontrou com jovens religiosos e professores universitários e pela tarde participou da Via Sacra com os jovens na Praça de Cibeles. Foram momentos de muita emoção e adoração. O encontro foi marcado pela jovialidade e entusiasmo das consagradas. Falando às religiosas, Bento XVI destacou que, perante o relativismo e a mediocridade, se impõe a necessidade da radicalidade testemunhada pela consagração. Queridas irmãs, cada carisma é uma palavra evangélica que o Espírito Santo recorda à sua igreja. A vida consagrada nasce da escuta da palavra de Deus e acolhe o evangelho como sua norma de vida. Deste modo, viver no segmento de Cristo, pobre, casto e obediente, é uma exegese viva da palavra de Deus. Dela brotou cada um dos carismas, e é dela que cada regra quer ser expressão, dando origem a itinerários de vida cristã marcados pela radicalidade evangélica. O Papa destacou que esta radicalidade evangélica da vida consagrada corresponde ao lema da Jornada Mundial da Juventude, enraizados e edificados em Cristo. A vida consagrada significa ir à raiz do amor a Jesus Cristo, com um coração indiviso, nada antepondo a Cristo, explicou Bento XVI. Bento XVI afirmou que a universidade foi e deve continuar sendo a casa onde se busca a verdade própria da pessoa humana. Deste modo, completou o Papa, a universidade encarna um ideal que não deve ser desvirtuado por ideologias fechadas ao diálogo racional. E para o fazer, não basta ensiná-lo, é preciso vivê-lo. Neste sentido, continuou o pontífice, os jovens precisam de mestres autênticos, pessoas abertas à verdade total nos diversos ramos do saber, capazes de escutar e viver dentro de si mesmos este diálogo interdisciplinar, pessoas convencidas, sobretudo, da capacidade humana de avançar a caminho da verdade. Neste sentido, o Papa exortou os estudantes a não perderem jamais tal sensibilidade e encanto pela verdade, a não esquecerem que o ensino não é uma simples transmissão de conteúdos, mas uma formação de jovens a quem devem compreender e amar, em quem devem suscitar a sede de verdade que possuem no mais profundo de si mesmos e aquele anseio de superação. Para isso, é preciso ter em conta, em primeiro lugar, que o caminho para a verdade completa empenha o ser humano na sua integralidade. É um caminho da inteligência e do amor, da razão e da fé. O pontífice disse que não podemos avançar no conhecimento de algo se não nos mover o amor, nem tampouco amar uma coisa em que não vemos racionalidade, porque não aparece a inteligência e depois o amor. Há o amor rico de inteligência e a inteligência cheia de amor. Na atividade intelectual e docente, a humildade é também uma virtude indispensável, pois protege da vaidade que fecha o acesso à verdade. Não devemos atrair os estudantes para nós mesmos, mas encaminhá-los para essa verdade que todos procuramos, acrescentou Bento XVI. Amanhã nosso dia começa cedo. A partir das 5 horas da manhã, acompanharemos a Santa Missa com os seminaristas na Catedral de Santa Maria. Às 3h30 da tarde, a vigília de adoração com os jovens no aeroporto de Quatro Ventos. Às 8 da noite, a visita à Fundação São José, um centro de acolhida a pessoas com deficiência. Fique ligado na Rede Nazaré. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece na Jornada Mundial da Juventude 2011.